A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova! Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, seja bem-vindo, vamos estudar juntos. Estamos comentando o livro A Caminho da Luz, esse belo livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós já pudemos falar um pouco a respeito da criação dos mundos, da criação dos seres vivos, e hoje estaremos estudando o terceiro capítulo que fala sobre as raças adâmicas. Você já ouviu essa expressão? O que significa isso? Raças adâmicas. Então, vamos estudar juntos e hoje nós estaremos discutindo esse tema. Eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos! Com muita alegria, nosso programa se chama Alegria. Alegria de viver, alegria de saber, alegria de pensar, de descobrir, de conhecer. Alegria que vem da própria boa notícia, a boa nova, que causa essa alegria em todos nós para que você seja a expressão, aí onde você mora, desta alegria na vida dos outros. E é por isso que nós sempre mandamos para você o abraço dos que estão aqui, responsáveis por fazer essa alegria se multiplicar. Os nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS, em que a sua participação é muito importante. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova, faça uma doação espontânea, enfim, auxilie, seja, como o André disse, esse instrumento de alegria na vida das pessoas. Basta ligar no 0800 1218 38, fazer sua inscrição. Você, como sócio do Clube Amigos da Boa Nova, também terá uma série de vantagens, descontos, promoções. Então, participe, 0800 12 18 38. Hoje, como eu disse anteriormente, nós estaremos falando a respeito das raças adâmicas. No programa anterior, nós falamos a respeito de Capella, que era uma estrela onde orbitavam planetas. E nesses planetas haviam seres atrasados, renitentes no mal, que estavam atrapalhando a evolução desse orbe. Então, o que a providência divina resolveu fazer? Foi transferir, banir desse planeta esses seres atrasados e foram colocados aqui na Terra para aprenderem, para evoluírem. Foram apartados daquela região que já estava mais evoluída, cujos seres que viviam lá já estavam também mais evoluídos. Então, esses seres atrasados foram trazidos para cá, para a Terra. Enfim, e agora nós vamos falar a respeito da origem das raças brancas aqui no nosso planeta. É o capítulo terceiro, cujo título é a raça adâmica. Você já deve ter ouvido falar de Adão, não é? Por que chama Adão? Por que tem esse nome? Emmanuel vai tratar disso nesse capítulo, raças adâmicas. E, a partir de agora, você pega o seu livro, A Caminho da Luz,
e pode acompanhar no capítulo 3º o subtítulo que vai falar sobre a origem das raças brancas. A Solange vai ler pra gente. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco, ou seja, nos capítulos anteriores. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Bem, vocês estão vendo aqui que Emmanuel está dizendo, pela ótica dos espíritos, que até então não haviam ainda se consolidado todos os tipos de raças hominídeas ou raças de primatas que seriam utilizadas neste aproximar de espíritos para a melhoria da Terra no seu contingente populacional. Ainda havia uma falta de um norte, estavam em experiência, e isso nós falamos no programa da semana passada. Agora, Emmanuel está dizendo que primeiro, essas raças, esses seres que vieram, foram colocados proporcionalmente, vejam só que interessante, em proporção, ou seja, não é jogado ao acaso, partes e partes e partes em lugares e em caminhos evolutivos de hominídeos ou de corpos em condições de recebê-los, de maneira que, com a aproximação desses espíritos, os corpos passaram a definir-se como membros daquele caminho, daquela espécie ou subespécie específica que nós conhecemos mais tarde com o nome de Homo sapiens sapiens. Então eles estão informando exatamente isto. Com a reencarnação no mundo, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica das raças, da sua evolução, como que as raças evoluíram a partir daí. Até então era aquele caldo, aquela mistura que ainda não tinha se definido com clareza o rumo a seguir. Quando esses seres espiritualmente mais avançados, apesar de serem ruins lá, eles eram mais avançados, eles começam a vir e começam a impregnar com o seu astral o processo genético dos hominídeos que estão em desenvolvimento, definem-se caminhos para que esses grupos possam renascer, em grupos aqui também na Terra. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Os ancestrais daqueles que nós depois vamos chamar de brancos de pele. Até então ainda não havia esse modo de se visualizar essa característica etnológica. Mas com a ocorrência da aproximação destes seres, os primórdios, os ancestrais, os antecedentes da raça branca se consolidam na Terra. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessariam o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Então, esses seres que renasceram, eles foram ali localizados na região da Ásia, depois migraram para a região do Egito e, caminhando ao longo dos milhares e milhões de anos, foram chegando em outras áreas, inclusive algumas das quais já não existem mais na nossa história recente, mas a tradição lendária fala delas. E os vestígios de histórias, lendas, ainda hoje vivem na historiografia dos povos americanos. Existe relato da Atlântida. Exatamente. Inclusive, se não me engano, é de Sócrates ou Platão. Platão fala, mas é mais longe ainda, né? Platão está aqui em 400 e antes de Cristo. Antes de Cristo, mas isso aí é de bem mais velho, não é? Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos esqueceram seus sagrados compromissos.
grande porcentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, aqueles espíritos que perderam a chance de continuar lá, quando foram trazidos para a terra, certamente sofreram um impacto, certamente viram a diferença, certamente se arrependeram e lutaram para fazer algo que pudesse compensar no tempo de exílio a possibilidade de, suportando as dificuldades e melhorando-se, conquistarem de novo autorização para regressar ao país da luz, como ele chama aqui. Mas até hoje, como diz Emmanuel, ainda permanecem na Terra um elevado número de pessoas originários de lá e que não aprenderam ou se comprometeram de forma ainda mais grosseira. Passaram a viver no mundo e viver explorando o mundo no que é pior, mantendo aqueles que eles vieram ensinar escravos aos seus desejos, aos seus caprichos, fazendo a ignorância campear ao seu próprio benefício, para que os escravos não percebessem que são escravos, iludidos a respeito da sua real condição e tirando proveito daqueles que, moribundos na evolução, ainda são explorados pelos médicos que os mantêm na UTI vivos, que não os deixam morrer, mas que vão sugando sua vitalidade a seu próprio benefício. Por isso esses seres ainda estão na Terra. Uma parte deles voltou, mas a outra parte ainda continua aqui. Agora, Emmanuel vai falar para a gente a respeito das quatro grandes povos que estavam na Terra naquele momento, que vieram para cá. Até aqui, Emmanuel deu uma visão geral, não é? Eles foram localizados na Ásia, depois andaram migrando para cá e para lá. Mas agora, no subitem que vem a seguir, ele vai especificar. Vamos ver o que ele disse? As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, da sua situação passada, tecendo o hino sagrado das reminiscências. A lembrança é o fator predominante nos espíritos, porque todo o bem e mal que fazemos, ele passa a ficar em nós como nossa marca registrada. Então, esses seres carregavam consigo essas lembranças, essa reminiscência de onde eles tinham vindo. E agora... Tem aqui, André, Emmanuel coloca um parêntesezinho. Ele diz o seguinte: com relação a essas raças adâmicas, por aqui sabemos que a história bíblica de Adão e Eva é uma metáfora, em que Adão, não sendo um homem, simboliza uma população, aquela parcela rebelde de Capela, representada pelo paraíso, pelo Éden da Bíblia. Vocês sabem dessa história, né? Que foi exilada na terra. Então, Emmanuel vem dizer pra gente que essa raça, e nessa raça adâmica, ou seja, a gente tá acostumado a ouvir falar que foi Adão e Eva, não é, André? Que eram os únicos aqui na Terra, e daí surgiu toda a população. Emmanuel está dizendo que isso é uma metáfora. O que é metáfora? É um sentido, num sentido figurado, símbolo, ou seja, isso é um símbolo. Isso. Em que não é que seja apenas um homem e uma mulher que originaram toda essa raça, deram origem às raças. E sim, é algo simbólico, no sentido de que é um povoado que veio... É um contingente de criaturas que vêm com essa função, que a Bíblia colocou com o nome de Adão. Isso. Mas não é um único homem, uma única alma que deu origem depois com a Eva a todo o restante. Não, é um conjunto. E o paraíso... Se o Adão é apenas um símbolo do conjunto, o paraíso de onde Adão e Eva foram expulsos não era aqui a Terra. Era o outro lugar, onde eles estavam morando e não puderam continuar, não é? Interessante, muito interessante. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados
à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Onde eles moravam, eles tinham hábitos linguísticos, eles tinham pensamentos, tinham costumes que foram respeitados. Então, aqueles grupos que vieram com estas peculiaridades, quando vieram para nascer na Terra, também tiveram a ocasião de renascerem em grupos que se afinizavam. E é nesse conjunto de 4 grandes povos que se concentraram estes 4 grandes grupos, pelas suas tendências afins, pelas suas características linguísticas, que eles haviam experimentado lá em Capela, o tal paraíso perdido que Emmanuel cita aqui. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. 4 grandes povos. Que povos são esses? Os Árias, os egípcios, os hebreus e os hindus, as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, a raça branca, chamada de ariana, ela é composta desses espíritos que vieram de Capela, e elas se dividiram ou subdividiram nesses grandes grupos civilizatórios europeus. Então nós temos aqui não apenas os brancos da família indo-europeia, mas é preciso colocar neles especificamente como descendentes, né? Latinos, que são os povos da Península Ibérica e Península Itálica. Nós temos os latinos vindos de Roma, não é? O latim, o Lácio, que era a localização da cidade que dominou o mundo, como uma referência etnológica aos povos latinos, os que falavam o latim. Nós temos então essa latinidade espalhada por toda a parte europeia, em que vemos os portugueses, os espanhóis, os franceses, os italianos. Temos, além deles, os gregos, os celtas. No caso, os celtas são os que viviam na Gália, na França e uma parte da Inglaterra. Os germanos, os alemães de hoje, os germanos e os eslavos. Os eslavos são os que fazem parte dessa região, se não me engano é Noruega, Finlândia, Suécia, povos da Escandinávia. Agora, além deles, nós temos o quê? As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de todo o início de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Ou seja, a raça negra e a raça amarela, segundo a explicação de Emmanuel, já estavam na Terra antes. Então, chineses e os africanos já estavam vivendo aqui como raças autóctones, raças que haviam se desenvolvido na própria humanidade terrena, quando chegaram esses chamados exilados, que vieram do orbe que está girando ao redor de Capela. E esses que chegaram imprimiram benefícios muito grandes também nessas 2 raças já existentes. Trouxeram tecnologia, trouxeram várias inovações, ajudando o aperfeiçoamento daquilo que já existia. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e as virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. A idiosincrasia são as contradições, as coisas não bem explicáveis, as coisas assim, as hipocrisias, as coisas
que as pessoas, as manias que não são logicamente compreendidas, são conflitos, não é? Então, quando você estuda isso, essa análise permite que nós vejamos defeitos e virtudes que são padrões desses povos, destes grupos que vieram e que renasceram aqui em grupos também. E essa é uma interessante revelação do Espírito Emmanuel para que nós possamos observar o avanço evolutivo do mundo de então. É isso mesmo, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 3º, que fala sobre as raças adâmicas. E no bloco anterior nós vimos que essas raças adâmicas, elas vieram para a Terra e elas foram divididas em 4 grandes grupos, que são a raça indo-europeia, os vamos egípcios, lá, André, egípcios, os hebreus e as castas da Índia. Isso, perfeito. Os que foram fazer parte desse grupo na região do continente indiano, né, do subcontinente indiano. Então, são essas 4 grandes famílias que deram origem a esse modo de entendimento de Emmanuel a respeito dessa evolução terrena com o material que veio de fora. Uhum. Você vê que, apesar de ser chamada de raça branca, na própria estrutura atual da Índia, nós encontramos uma tez muito azeitonada. Isso é fruto de todos os milênios que decorreram a partir da chegada dessa raça. Mas você observa que estes 4 grupos tinham características muito específicas. Eles eram afinizados segundo suas características linguísticas e de hábitos, de costumes. Por isso que eles foram colocados em grupos também, para que não perdessem um pouco do que eles sentiam entre si. E essas afinidades já vieram lá de Capela, né, André? Não, daquele mundo de onde Capela. Isso. Da onde eles saíram, exatamente. Eles já foram colocados em grupos afins aqui na isso Terra. Mesmo. Tá, agora Emmanuel vai falar pra gente a respeito das promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Nós vemos aqui algo interessante. Primeiro, Emmanuel está dizendo que antes de eles reencarnarem, já estavam por aqui, já faziam parte dos espíritos que se mantinham nessa grande família humana terrena, mas eles não tinham corpos ainda. O Senhor, o Cristo, os recebe e diz a eles aquelas promessas que nós vimos Emmanuel dizendo, que eles seriam muito bem-vindos, que eles ajudariam o progresso, que ele próprio estaria cuidando deles com muito carinho. Exato. E agora, o que ele está dizendo é que eles então voltaram à vida física, começaram a reencarnar aqui, começaram o processo. E, de verdade, é isto que nós vemos retratado nas diversas histórias que esses grupos civilizatórios foram patenteando em suas tradições lendárias a respeito dessa superioridade de uma alma generosa que os está acolhendo, que vai dar a eles essa tradição de proteção, esse estado de
não privilégio, mas de escolhido, não é? Então nós vemos isso nos Hebreus. Nós temos a espiritualidade dos hindus, que fala sobre todo esse modo de se relacionar com fala, as inclusive, divindades. de um paraíso, Isso. que havia um paraíso. Nós vamos encontrar então essas tradições religiosas estampadas nesses grupos. E é por isso que essas epopeias, essas histórias grandiosas do Evangelho foram previstas e cantadas muito tempo antes por esses grupos. Todos estes povos esperavam o Messias. Todos eles tinham nas suas tradições lendárias a notícia de que um Salvador, alguém muito superior estaria vindo. Até porque, como Jesus havia prometido, ele também enviou diversos emissários para renovar as lembranças desta conversa, entre aspas, né? Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Nós vemos então que aqui Emmanuel está relembrando a sua forma, a sua maneira, todos estes grupos civilizatórios nessas diversas regiões que tratavam desta vinda, deste estado de benefício que era o você poder conviver com o próprio governante pessoalmente encarnado no mundo. E então ele cita aqui, por exemplo, na China milenária, que era a mais antiga ainda, porque os povos amarelos já estavam aqui, não é? Os enviados do futuro, os enviados do infinito, aqueles seres que Jesus mandava antes para avisar, aqueles arautos, proclamadores da chegada do rei, eles foram à China e lá encontra-se na sua tradição a figura celeste do Salvador, muitos séculos antes da chegada de Jesus. No Egito, os iniciados, aqueles que tinham conhecimentos místicos das leis do mundo invisível, os sacerdotes. Exatamente. Eles o esperavam com suas profecias. Na Pérsia, hoje o atual Irã e Iraque, mas essa região da antiga Pérsia, nós vemos o quê? Toda a sua trajetória já colocada no papel, idealizada, antevendo os seus passos nos caminhos do porvir, no futuro. Na Índia dos Vedas, era conhecida quase toda a história evangélica, que só o milênio do futuro, iluminado por este sol, só esse milênio iria confirmar que aconteceria lá na Palestina. E em Israel, obviamente, durante muitos séculos, foi falado o povo de Israel, ele estava esperando o libertador, o Messias. Isso através de seus diversos profetas. Então, também o seio das massas estava esperando a chegada deste Salvador, daquele que viria libertar os povos
da opressão. Havia uma secreta intuição que iluminava as massas, né, populares. Isso mesmo. As massas tinham lá no seu íntimo a certeza de que viria esse Salvador, a certeza de que alguém viria trazer algo. Essa chegada, então, se concretiza. E todos nós vamos ver não apenas um homem que nasce, diz Emmanuel, mas, apesar de ele ser a alegria de todos, os que eram tristes, e a providência de todos os infortunados, nasce Jesus lá na tradição hebraica. Ele veio não para ser mais um judeu, não para ser mais um hindu, não para ser mais um egípcio. Ele veio como Filho de Deus para ser o Verbo de luz, o Verbo de amor, representando o princípio, representando o Pai. Não para avalizar as tendências de um ou outro grupo, os sectarismos, os privilégios de uma ou outra casta. Não, ele veio para unir todos sob o cajado do pastor sábio. E isto demonstra a sua ascendência. Ele é criatura de milhões e milhões e milhões de milênios anterior a nós. Sábio para cuidar dos filhotinhos que estão começando a deixar o ovo. É por isso que ele diz aqui, André, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Exatamente. Ou seja, ele já era Isso. há muitos Exato. milênios antes. Não foi improvisado agora. Isso, antes de nós sermos, Exatamente. vamos dizer assim, né? Depois, Solange, existe uma nota no livro que você deve procurar aí na sua obra. Uma nota escrita, grande. Uma nota que é um comentário de Emmanuel falando sobre o tempo, não é? Porque ele não está fazendo um relato cronológico, ele não está precisando dias, anos, meses, milênios, não, ele está falando de uma pincelada geral para mostrar a lógica divina por detrás da evolução dos homens. É claro que vai haver... Inclusive ele diz aqui que esse período de tempo, esse intervalo de tempo, não é pequeno, é de muitos séculos. Então. Ele diz logo no início do comentário. Então esse comentário... Para que a gente leve em conta isso, que tudo levou muitos e muitos séculos para acontecer. E a nota segue adiante, ela é razoavelmente extensa, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Que nós não teremos hoje tempo para... tratar nosso dela. tempo de novo. É, isso mesmo. É isso mesmo, gente. Bem, se vocês gostarem de estudar, vocês estão convidados a estudarem conosco no Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior, todas as terças-feiras a partir das 16 horas, de 15 em 15 dias. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos bem nessa parte da criação dos mundos, dos seres vivos. Já estamos falando a respeito da vida extraterrestre, num programa muito primoroso, muito interessante para você conhecer um pouquinho a respeito desse assunto. O programa é semanal. Só que em uma semana é o Evangelho, com a Poliana e a irmã Eliana, e na outra semana é o Livro dos Espíritos, com a Solange Godoy e André Luiz Ruiz. Isso mesmo. Se você não tiver tempo de estudar às terças-feiras, às quartas-feiras na TV Alvorada Espírita, a partir das 8 da noite, você também pode estudar conosco o Livro dos Espíritos. Ao vivo. Ao vivo. Então, tu tem muitas opções aí, participe. Agora, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Nós vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, muito obrigado por cada um de nós poder aprender. Usando o raciocínio, termos aqueles que vieram nos explicar como funciona a lógica do universo, capaz de engendrar mundos, de criar essa escola maravilhosa da evolução da alma. Porque quando nós queremos educar uma pessoa, montamos algumas salas, organizamos um curso, arrumamos professores e vamos gradualmente ministrando saberes.
E ao longo de alguns anos, aquele que era analfabeto pode diplomar-se em uma profissão, em uma função mais lapidada do saber. Mas isto vai durar um tempo tão curto perto do que vale a pena lembrarmos: existe o Espírito. Bilhões de anos não se comparam a algumas décadas. Por isso, a escolinha humana que alfabetiza e forma é tão rústica perto da escola celeste, composta de galáxias, de sóis em abundância, de mundos rochosos, mundos gasosos, mundos de todas as formas, mundos visíveis, mundos não visíveis, em que estagiam o raciocínio, a razão em forma de vida para evoluir, na conquista não apenas da tecnologia para aquele mundo, mas dos valores da divindade, que administra como diretor-geral a escola, que seleciona não alunos, mas os mestres. Porque os alunos são as larvas que vão brotando do princípio inteligente que, gerado pela tua bondade, Pai querido, é colocado depois para evoluir nos diversos caminhos. Mas os mestres, você os escolhe a dedo na medida em que eles vão ganhando conhecimento e saber. Portanto, nós te agradecemos, Pai, pelo Cristo que nos deste, por esse Jesus que sofreu de nós, do nosso atraso, da nossa violência, sofreu a agressão e continuou a nos amar. Que mestre generoso, este que até hoje nós continuamos a trair, e ele continua a nos sorrir. Obrigado, Jesus, por você ser como você é. E se nós podemos te pedir alguma coisa, é que você não se canse de nós, porque você é o único tesouro que nós temos. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina